Olá, meu irmão, minha irmã, Pai Jesus, o amor de Maria. Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo ao quinto dia da nossa semana em Fire, a semana de aniversário da comunidade Unos, e é uma grande alegria ter você aqui conosco. Amanhã nós completamos 7 anos de fundação e é uma grande alegria esse tempo novo que nós estamos vivendo. Muita coisa vai começar a acontecer a partir de agora e temos muita alegria em compartilhar isso com vocês, tá bem? Hoje nós vamos fazer a nossa pregação sobre um versículo da Bíblia. Então eu quero pedir para você pegar João capítulo 13, versículo 16. João capítulo 13, versículo 16. Já deixar aí nas suas mãos, tá? A gente vai rezar primeiro, a gente vai conversar um pouquinho. Eu já quero te pedir também que você se inscreva no nosso canal se você não for inscrito e já deixe o like, porque talvez você possa esquecer durante o vídeo. Então já deixa aí o seu like para a gente poder partilhar esse momento. Então agora são 10 e pouquinho, né? O vídeo não saiu exatamente às 10 dessa vez, mas vai ser mais ou menos umas 10 e pouquinho quando o vídeo estiver no ar. E é uma grande alegria ter você conosco. Então vamos juntos, neste momento, iniciar a nossa pregação com um momento de oração, né? Com um momento de espiritualidade. A nossa comunidade está fazendo todo um processo de oração, de libertação, de purificação. Nós estamos pregando sobre o nosso carisma, né? As pregações, para quem perguntou, mas por que vocês não estão pregando o evangelho do dia? É porque nós estamos pregando sobre o nosso carisma, tá? Eu vi que teve algumas pessoas que perguntaram no Instagram. Então, essa é a resposta. Nós estamos pegando o nosso carisma e estamos compartilhando com você a nossa história, tá? E é isso que nós estamos fazendo. E é uma grande alegria você fazer parte dela, né? É uma grande alegria você estar conosco nessa. Muito bem. Vamos iniciar esse momento de oração, esse momento da palavra, colocando os nossos corações e vamos pedir o Espírito Santo para que ele venha no nosso coração e nos ilumine a nossa mente. Que Deus possa vir sobre nós, sobre os nossos corações, nos tirar as distrações do dia, tirar as nossas preocupações, e que nesse momento só sobre a vontade do Espírito Santo, para que a palavra de Deus adentre os nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, neste momento eu quero consagrar cada pessoa que está aqui conosco. Quero consagrar, Senhor Jesus, o entendimento, o coração, a mente e a boca de cada pessoa que estiver aqui, para que eles possam, neste momento, entender a palavra de Deus, iluminadas pelo seu Espírito Santo, proclamar a palavra de Deus através da vida e do testemunho, e que o coração seja guardado para que eles possam guardar e viver a palavra do Evangelho. Venha Espírito Santo sobre esses corações, venha purificando as suas intenções e venha os colocando cada vez mais para dentro daquilo que o Senhor tem para eles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então, capítulo 3 de São João, do Evangelho de São João, versículo 16. De tal modo, Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, esse é o versículo que nós vamos meditar. Tá? Eu vou usar depois mais um pouquinho de textos, mas você não precisa pegar, tá? Deus ama o seu povo. Deus ama as pessoas. Deus nos ama de tal maneira que Ele mandou o seu Filho único, unigênito,
para toda uma salvação de uma raça, de uma espécie humana, a raça humana. Veja só, Deus não enviou seu Filho para a salvação dos animais. Deus não enviou seu Filho para a salvação dos anjos. Deus não enviou seu Filho para a salvação das árvores. Ele enviou seu Filho para a salvação do ser humano. Só que em nós, Deus salva toda a criação. Veja, nós temos dentro de nós, na nossa composição, nós temos minério, nós temos carbono. Nós somos seres compostos de carbono. Então nós temos também aqui 75% de água, né? Nós temos ferro no nosso corpo. Então nós temos minérios. Então nós temos ali a mesma semelhança com a criação, com as rochas, com os ferros, com as águas. Nós temos em nosso corpo, nós crescemos, nós nos desenvolvemos como as plantas. Nós temos a nossa parte animal de se alimentar, de ter afetos, de se locomover como os animais. Só que nós também temos uma coisa que os animais não têm, que nós temos o espírito, a alma, uma alma imortal, uma alma espiritual como a dos anjos. Então, olha só, o ser humano ele é basicamente um resumo de toda a criação de Deus. Veja só, em Gênesis, Deus cria primeiro o céu, os seres celestiais, os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins. Deus cria primeiro tudo que é espiritual. A próxima coisa que Deus vai criar ali em Gênesis, a segunda coisa que Deus vai criar é a terra. São as águas, as plantas, é o minério. A primeira coisa que ele vai criar depois dos anjos é o minério. Logo em seguida, ele cria as plantas, né? Ele vai criar a plantação e vai dizer, é muito bom. Depois que tudo está cheio de vida, né? As plantas estão vivas, a água está lá, e ele vai criar o quê? Fervirem as águas de seres vivos. Então ele vai criar os animais. Depois das plantas, vem os animais. E aí ele produz a terra, seres vivos. Então ele vai criar os animais selvagens e domésticos. Depois que ele criou os anjos, depois que ele criou os minérios, depois que ele criou as plantas e depois que ele criou os animais, Deus diz, façamos um ser humano à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E aqui está o ponto. Que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais da terra e tudo que rasteja pela terra. Deus nos criou com uma dignidade superior a todas as outras coisas, exceto aos anjos. Se você for ver, Deus não mandou que o ser humano domine os anjos, porque nós somos semelhantes nesse sentido. Nós somos espirituais também. Agora, somos um resumo da criação. Nós fomos criados por último na história. Primeiro veio os anjos, depois veio todas as outras coisas, e nós somos os últimos. Nós somos um resumo da criação. Quando nós pecamos, nós desordenamos tudo. Quando nós pecamos, desordenamos tudo. Até os anjos já tinham sido desordenados por Lúcifer. Entende? Uma terça parte dos anjos se rebelaram. Então nós temos aí uma terça parte que não é mais anjo. Então a gente não chegou a desordenar os anjos, mas os anjos já tinham alguns lá que já tinham se desordenado. Nós desordenamos o restante. Todo o restante, tudo que é o ser humano é um resumo e a gente desordenou. Só que Deus ele não podia deixar
Ele nos ama tanto que ele não podia deixar que nós continuássemos desordenados, que nós continuássemos perdendo a nossa essência, que nós nos estivéssemos mortos. Deus queria que nós tivéssemos vida eterna. Então, ele manda seu filho. Veja só, quando você peca contra Deus, você tem uma dívida infinita. Eu vou explicar isso aqui para você de uma forma melhor. Se você sem querer chuta um cachorro, ou até você quer chutar um cachorro, claro, é um desrespeito muito grande. É uma crueldade. Se você chuta uma árvore, ninguém vai se importar tanto assim. Uma árvore grande. Vai achar que você é louco. Veja, são duas dignidades diferentes, certo? Se você chuta um ser humano, a dignidade mudou. Um mendigo tá lá parado e você chega nele e chuta. É pior do que você chutar um cachorrinho. Se você chega nos seus pais, chuta os seus pais, é pior do que você ter chutado o mendigo. É tão inimaginável, é tão ruim que você não quer nem imaginar. Agora, isso é da dignidade da pessoa, certo? Deus, ele é infinito. A dignidade dele é infinita. Se você chuta Deus, que é o pecado, a culpa que você tem é infinita. Só que tem um problema, você é finito, você não pode reparar essa ofensa. Você não pode cobrir essa ofensa. O que acontece então? Você tem um pecado que nós chamamos de mortal, irreconciliável. A não ser que alguém venha e liberte desse pecado. Alguém com dignidade infinita. Só que só Deus tem dignidade infinita. E Jesus, sendo filho de Deus, é Deus. Quando ele assume a humanidade, ele faz com que um homem na história humana tenha dignidade infinita. Tenha dignidade infinita. Jesus era igual a nós em tudo, menos no pecado e menos na fé. Porque Jesus não tinha fé. Nossa, Igor, como assim? Você está dizendo que Jesus não tinha fé? Não, ele não tinha fé. Ele não precisava acreditar. Ele via. Ele tinha um negócio chamado de visão beatífica. Que é o quê? É ele contemplar Deus face a face. Jesus contemplava Deus face a face. Ele via o Pai. Ele não precisava de fé para crer no Pai. Ele via o Pai o tempo todo. E vendo o Pai, ele conseguia ver todos os homens da história. Desde o primeiro homem, que é Adão, até o último homem. Ele alcançou todas as pessoas. E de forma particular. Por isso que quando a gente fala que Jesus ama alguém, esse amor que essa pessoa tem de Jesus é só dela, porque Jesus ama cada um de forma única. De forma única. Deus mandou Jesus para o mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Então ele veio para você, para te salvar. Deus tem tão grande amor por nós que mandou seu Filho único para nos salvar. Ele não quer que você morra. A morte, como nós conhecemos hoje, não é o que Deus queria. Ele queria que nós tivéssemos o dom preternatural da imortalidade, que nós perdemos quando Adão pecou. Nós perdemos quando Adão pecou. Nós falamos tanto mal da Eva, né? Mas era Adão que tinha a responsabilidade de cuidar da Eva. Então o pecado não é da Eva, não é de Eva. O pecado é de Adão, que não vigiou a Eva. Que foi uma pessoa descuidada, desatenta.
Jesus ele não é desatento. Ele vem e pensa em cada um. Ele vem e faz um sacrifício por cada um de nós. Você surgiu por amor a Deus, por amor de Deus. E Deus te ama tanto que Ele preferiu morrer na cruz do que deixar você morrer. Veja, como Jesus é infinito, a morte de Jesus é uma morte infinita. É como se ele estivesse morrendo para toda a eternidade. Nunca mais deixasse de morrer. Era uma morte dia após dia. Os 3 dias que ele ficou representavam a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E é uma morte infinita. Quando Jesus ressuscitou, também foi uma ressurreição infinita. Foi uma nova criação. O corpo de Cristo já era um corpo glorioso. Era um corpo espiritual. Era um corpo físico, você podia tocá-lo mesmo. Não era uma ilusão, né? Ele comia também, se ele quisesse. Mas era um corpo espiritual. Por quê? Porque algumas propriedades da terra ele conseguia burlar. Ele conseguia atravessar paredes, ele conseguia aparecer e desaparecer. Entende? Quando Jesus volta ressuscitado, o corpo dele é glorioso, é um corpo diferente, né? Às vezes até em aparência. Talvez quando Jesus ressuscitou, um pouco a cor dele, o brilho que ele tinha, talvez tinha mudado. Por quê? Porque já era um corpo espiritual. Por isso que algumas pessoas não reconheciam. Tá? Deus veio para te trazer a vida. Então eu quero te pedir neste momento que você feche os olhos, coloque a mão no seu coração e vá repetindo comigo: Senhor Jesus, neste momento eu quero que o Senhor venha sobre mim. Eu quero que o Senhor me traga santidade. Eu aceito ser salvo por Ti. Eu aceito, Senhor, ser amado por Ti. Ser cuidado por Ti, porque eu sei que o Senhor me ama, que o Senhor me liberta. Vem, Espírito Santo, sobre minha vida. Me dá um rumo novo. Se eu não confessei um pecado, me faz lembrar para ter vontade de confessar. Me dê desejo, Senhor Jesus, de comungar, se eu puder, para que eu esteja no paraíso convosco. Me dê desejo, Senhor Jesus, de ler a Bíblia todos os dias, de rezar todos os dias. Eu te peço, Senhor Jesus. Shira labare kandere suter kandarabas. Sundara labare labare kandere suter kandares. Shira labare la kanana kandere suter labare la kandares. Diga para Jesus com as suas palavras o que você sente dessa liturgia, dessa leitura de hoje. O quanto você é grato, o quanto você é grata por Ele te amar, pelo sacrifício que Ele fez por mandar o seu próprio filho, seu único filho, para a salvação da sua vida. Senhor Jesus, neste momento eu quero te agradecer, quero te louvar, porque o Senhor mandou Jesus para me salvar, que o Senhor mandou Jesus para a minha libertação, para que eu possa, Senhor, não viver mais cativo pela morte do pecado, mas sim tenha a vida eterna, tenha a liberdade, tenha a santidade. Senhor Jesus, eu quero neste momento viver uma santidade plena, uma santidade pura, que meu coração, Senhor, seja totalmente repleto daquilo que o Senhor tem para mim, que a sua vontade se estabeleça no meu coração, que eu não viva mais, Senhor, segundo as minhas próprias vontades e meus próprios ideais, mas sim a sua vontade, Senhor Jesus.
Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe você. Não se esqueça de se inscrever no canal. E 3 horas temos Terço da Misericórdia. E às 18 nós temos o nosso Círculo de Jericó. Tá bom? Então venha participar nesse tempo. Vai ser muito bom ter você conosco.